Graças a paz, bom dia, boa tarde, por hoje não sei. Vamos meditar aqui hoje em Lucas 15, a partir do verso 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porco, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Traz-me depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai. Então comamos e alegramos, porquanto meu filho estava morto e revestiu e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e achou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus. A parábola do filho pródigo é bem conhecida, né? Se trata mais as pessoas usam mais como pregação para aqueles que um dia estavam nos caminhos do Senhor e saíram, né? Se distanciaram, foram viver suas vidas longe do Senhor. Quando a gente para meditar nessa parábola, o filho que pediu a herança ao seu pai, no momento em que ele faz o pedido da herança com seu pai, ele quer viver como se o seu pai tivesse morto, porque se a gente para pensar, a gente só pode receber uma herança quando o pai morre, né? Quando alguém que deixou aquela herança pra gente, ela morre. Então é assim que esse filho que pede a herança, a sua parte da herança ao seu pai, ele quer viver como se o seu pai tivesse morto. Mas quando a gente para ver que ele vai para o mundo, né, ele gasta tudo que ele tinha, ele vive da maneira que ele gostaria de viver, que ele achava que era a melhor maneira de se viver, e acaba se decepcionando, né, com aquilo que ele pensava ser do mundo e não era, na verdade. E ele pensa em voltar para casa. Quando ele volta para casa, o seu pai, ele o recebe com todo
com todo amor e com todo carinho. Ele não vai olhar para ele e julgar pelo que ele fez. Mas a parte que mais me chama a atenção é que no verso 32, que diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Ele estava morto e reviveu. Enquanto o filho, quando pediu a sua herança ao seu pai, e acreditando que, agindo ali como se o seu pai tivesse morto, na verdade quem estava morto era ele. Ele era o único que estava vivendo como uma pessoa sem vida. Isso nos leva a entender que uma vida sem Jesus, uma vida longe do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, é viver uma vida de morte. O mundo ele pode até nos proporcionar algumas alegrias, porque se o mundo não nos proporcionasse algumas alegrias, muitas pessoas elas nem estariam mais lá. Né? Seria ridículo dizer que o mundo ele não nos proporciona algumas alegrias, mas na verdade é que a alegria maior é estar junto do Pai. Qual filho não se alegra em estar junto com o Pai? Qual filho que tem um bom Pai como o nosso Deus não se alegra em estar junto com Ele? É evidente que há uma necessidade da gente abrir mão de algumas coisas, né, para obedecer a sua palavra, para andar em retidão, mas não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Porque por mais que o mundo ele nos faça a gente se iludir acreditando que a gente está vivo, porque como tem muita gente que pensa assim, não, mas eu preciso ser feliz, eu preciso, né, viver uma vida feliz, e acredita que a maneira que está vivendo no mundo, uma vida morta, uma vida sem brilho, é estar feliz, e na verdade não é. Um dia, um dia tudo isso vai passar, né? E onde é que nós iremos estar? Nós iremos estar com o Pai ou nós iremos estar longe dele? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, é como um ranger de dentes. A dor é intensa ao ponto de ranger esses dentes. Então, não é que nós tenhamos que nos comportar como o filho que ficou, né? Que ficou esperando recompensa de Deus, a recompensa de que Deus iria lhe dar um cabrito. Não que seu pai iria lhe dar um cabrito. E não que Deus ele não nos abençoa. Ele abençoa sim, mas que nós não venhamos estar com ele por esse motivo, né? Pelas suas bênçãos, como eu ouvi até uma vez numa pregação que falava assim, como se nos achegássemos a Deus com as mãos em seus bolsos. Mas na verdade nós temos que nos achegar a Deus porque Ele é nosso Pai, nosso Deus, nossa força, nossa fortaleza. Nós precisamos nos achegar a Deus porque Ele é, né? Nossa salvação, nossa alegria, né? Se a gente presta bem atenção nessa parábola, na parábola do filho pródigo, a gente entende que por mais que existe assim existe desafios em estar na presença do Senhor, porque quem disser que é fácil, eu não sei que evangelho está vivendo. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho de renúncia. Nós precisamos abrir mão de muita coisa, mas o que a gente abre mão não se compara com a glória que há de vir, né? Com a presença que nós desfrutamos, com a alegria que nós desfrutamos em estarmos na presença do Pai. Então, que nós devemos ter essa compreensão, né? Que nós não precisamos agir como o filho que ficou, que como se estivesse com Deus só pelo que Ele dá. E também não precisamos sair da presença do Senhor para que venhamos entender o quão bom Ele é, né? O quão bom e Pai amoroso que Ele é. Acreditando que longe de Deus nós teremos vidas. Na verdade, nós não temos. Longe de Deus, como está escrito em Lucas 15, 32, que diz, né, que o filho que estava longe, ele estava morto. Quando ele voltou para Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele reviveu. Ele estava perdido. E quando ele voltou, ele se achou, né? Se achou no verdadeiro caminho, no verdadeiro lugar que nós devemos estar. Que Deus abençoe.
e que possamos ter assim essa clareza em nossos corações de que somos filhos amados, de que somos filhos em Deus, né? Em Deus, vivendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Nós somos filhos amados por Ele, filhos que não precisa provar de bolotas do mundo, né? Para que venham se sentir satisfeitos. Nós precisamos só provar das maravilhas que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, né? A provar da maravilha que é estar na presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.